A presidente Dilma Rousseff começou a semana criticando o Vale Tudo na política. E para afinar a reação do Planalto, Dilma não poupou os ministros nem no Dia dos Pais. Domingo à noite, reunião no Palácio da Alvorada. Os ministros trocaram o jantar do Dia dos Pais com a família por 2h30 de discussão com a presidente Dilma Rousseff. Durante essa semana, a presidenta Dilma vai receber os partidos da base, vai dialogar com os partidos da base, ouvindo os partidos, ouvindo as lideranças, com o objetivo de consolidar a base de apoio e, consequentemente, o ambiente de governabilidade. Para selar essa governabilidade, o presidente do Senado, Renan Calheiros, foi escolhido como peça-chave. Crítico do ajuste fiscal, Renan passou a ser consultado pela equipe econômica para discutir os próximos passos da agenda. Uma matemática simples: ao ter as reivindicações ouvidas pelo Planalto, o PMDBista pode ser o contraponto do embate entre Dilma e o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. As pessoas perguntam sobre impedimento, as pessoas perguntam sobre apreciação de contas dos governos anteriores e deste governo, e eu tenho dito que isso não é prioridade, porque na medida em que o Congresso torna isso prioritário, nós estaremos pondo fogo no Brasil. E após a entrega de 2.020 moradias do programa Minha Casa Minha Vida no Maranhão, a presidente mandou o recado. Ninguém que pensa no povo brasileiro deve aceitar a teoria, os processos que falam assim: eu não gosto do governo, então vou enfraquecer ele. Aí eu aposto no quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor? Melhor para quem? Melhor para quem é essa pergunta? É pior para a população? É pior para o povo? É pior para todos nós? Depois, Dilma inaugurou o terminal de grãos no porto de Itaqui, também na capital maranhense. Bel-Morada pousou para fotos com operários. O contra-ataque da presidente Dilma Rousseff coincide com uma semana tensa para o governo lá na Câmara. Isso porque os deputados pretendem votar em segundo turno matérias como o aumento salarial dos servidores da Advocacia Geral da União, delegados federais e estaduais, além da redução da maioridade penal para crimes hediondos. Nenhuma dessas matérias agrada ao governo. Além das pautas bomba, Eduardo Cunha promete formalizar amanhã rompimento do convênio entre a Câmara e a Advocacia Geral da União, que hoje pode fazer a defesa da casa. O motivo foi o pedido da AGU ao Supremo Tribunal Federal para anular a votação que aprovou as contas dos governos Itamar Franco, FHC e Lula. O argumento é que a discussão deveria ter sido conjunta entre a Câmara e o Senado. Cunha deixou o caminho livre para a votação das contas de Dilma Rousseff, acusadas de irregularidades pelo Tribunal de Contas da União. Se o Congresso não aprovar as contas da presidente, ela pode sofrer um processo de impeachment. E segundo o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, Eduardo Cunha cobrou 3 vezes a anulação de provas que o incriminam na Operação Lava Jato. E agora à noite, Renan Calheiros divulgou um pacote anticrise do Congresso, com a votação de propostas divididas em 3 eixos: melhoria do ambiente de negócios, equilíbrio fiscal e proteção social. Renan fez o anúncio depois de se reunir com ministros da área econômica. Paulo Saldiva, vamos aqui registrar os nossos telespectadores, que eu acho que tem perguntas interessantes aqui. O Claudemir Miranda, pelo Twitter: a própria Dilma fez promessas que não faria alterações na economia, agora vem com esse discurso. E o Oscar de Castro: vale tudo, agora não vale, mas antes valia. O governo se enfraqueceu ou alguém enfraqueceu o governo? Bom, a vantagem de eu entender de política é poder analisar as coisas de uma forma bastante, assim, primária, como no meu caso. Primeiro, o governo que se enfraqueceu. A oposição nunca teve força de enfraquecer governo nenhum no Brasil, e esse governo só se enfraqueceu às custas dos seus erros. Quando se começa a imaginar que Renan Calheiros é esperança para o Brasil, me dá um certo pavor. A suprarrenal dá uma espremida assim, e eu não sei o que vou fazer. E quanto à presidente, eu não sei, se ela fosse uma empresa, eu não sei como é que é o estoque dela, mas seguramente o setor de entrega está muito ruim. Não dá para entender exatamente o que ela está fazendo, né? Quando você fala que você vai pôr fogo, um fala que vai pôr fogo no Brasil se julgar as contas certo, né? Quem está pondo fogo no Brasil é justamente você não ter controle nenhum sobre gasto e sobre conta. Então, eu acho que a mensagem que esses senhores estão dando para o Brasil é de absoluta desesperança e de incompetência. E eu vou esperar que venha uma luz divina
e ilumine esses senhores, porque acho que a única esperança para, se for depender desses atores, desses players que estão tentando resolver a crise, nós vamos estar muito ruim. Aí, esse era o momento desse enfrentamento, dessa arrogância, ou não? Não, isso é uma incompetência generalizada. A Dilma é incompetente, não sabe fazer política. O Mercadante é pior. O Mercadante chega a ser arrogante quando faz política, não consegue ter trânsito em lugar nenhum. O Edinho não está inserido nessa roda nacional, era um político mais de São Paulo. Então, estão cometendo equívocos básicos. Eu pergunto para você, por que, Saldinho? Por que colocar presidente na linha de frente do debate político? Se o partido dela tem líderes, tem presidência, se não só o partido dela tem líderes, como há outros líderes partidários. Esses não aparecem. Por quê? Porque a presidente está ocupando o espaço, mas ela está equivocada, ela não se comunica bem. Então, essa última comunicação dela, para mim, foi um desastre. Reunir 35, 40 parlamentares, líderes ou não líderes, sem que antes tenha havido uma conversa, cada um sendo conversado por um líder político do seu próprio partido. Olha, fulano de tal, nós vamos nos reunir, nossa posição vai ser essa, o que você acha? Como é que você deve ser conduzido antes de reunir todos? Vai tirar o que dessa reunião? Uma solidariedade? Vai ser igual àquela solidariedade que tirou dos governadores. Nenhuma solidariedade. Agora, se tivesse feito uma política de procurar os governadores dos seus estados, levar os problemas nacionais, ver os problemas dos estados e debater com os governadores uma saída individualmente, que cada governador é um líder, seria um outro resultado. Quer dizer, não sabem fazer a política pura, limpa, conversar, articular, isso faz parte do dia a dia de qualquer político. E eles não sabem fazer isso. Você vai ver o que vai ser o resultado dessa reunião amanhã. Não vai ser nenhum. Como é que pode tirar? Reunir 35 pessoas num jantar, e agora nós vamos falar sobre política e vamos tirar uma postura política de todo mundo junto aqui. Mas como? Quem vai usar da palavra? Quem vai ser ouvido? Ou a presidente vai reunir esse pessoal para ela falar o que ela quer falar? Que eu acho que é isso que vai acontecer. Agora, precisava cortar o Dia dos Pais dos Ministros? O Haroldo Vilhena está aqui pelo Facebook. Contas aprovadas de outros governos em menos de 40 minutos e da Dilma questionada. Olha, aí está óbvio que tem um conflito e que está se armando de um jeito. Então, cada um tem o seu projeto pessoal e está faltando exatamente nesse momento a boa política, como o Ayrton falou. A boa política é você procurar o entendimento. E eu acho que a forma que o governo está usando para fazer esse entendimento me parece um pouco autoritário, um pouco... Dá a impressão que a mesma estratégia da eleição, de você fazer marketing, fala assim, não, você vai ter que ter protagonismo. E ela sai para fazer o protagonismo, se mostrar ativa. Mas aí eu acho que ela não tem habilidade para isso. Ô, Saldívar, quem saiu beneficiado com essa aprovação das contas foi o ex-presidente Lula. Isso. Porque as contas dele foram aprovadas. Foi do Itamar, foi do Fernando e do presidente Lula. Agora, da Dilma está sendo objeto de estudos ainda no tribunal. Quer dizer, eu realmente acho que essa posição que a Câmara tomou, que é contestável, o mandato de segurança, a ação que propôs a senadora Rose de Freitas no Supremo, que causou essa revolta no presidente da Câmara, foi no sentido de que, além da questão dele estar procurando fazer da AGU um instrumento de que seria algo contra ele, foi de que o que a Rose de Freitas fez foi pedir ao Supremo dizer o seguinte, olha, a Câmara não podia ter aprovado ou rejeitado sozinha, isso é uma decisão do Congresso. É isso que está para ser discutido no Supremo. Então, o que tem de mal nisso? Por que o presidente da Câmara tem que romper com a AGU? É por isso? Não. É porque a AGU está pedindo que sejam apresentadas as provas que foram levantadas contra ele, a pedido dele mesmo tempos atrás. Que ele se insurge é porque foi pedido agora, não foi pedido por tempos atrás. Ele disse, quero conhecer o que há contra mim. E esse convênio da AGU com a Câmara dos Deputados é um convênio que vem dado resultado. A Câmara dos Deputados tem só no Supremo Tribunal Federal 500 processos que envolvem a Câmara. E a AGU está lá para defender os poderes da República. É constitucional isso. E agora esse presidente vai dizer que rompe com a AGU, que não precisa mais da AGU e vai contratar escritórios particulares para fazer a defesa da Câmara.